Sérgio, muito obrigado pela presença. Sérgio, diretamente de Londres, para falar das eleições na Inglaterra, no Reino Unido. Sérgio, que beleza esse cenário, hein, Sérgio? Tá linda a noite, tá lindo Big Ben ali atrás do Sérgio Uth. Caprichou hoje, hein, meu amigo? Muito obrigado. E olha só, Léo, no momento em que as badaladas anunciando às 10 horas da noite acontecem aqui no centro de Londres, aqui em Westminster, e nesse momento, daqui a alguns instantes, eu já vou ter para vocês aqui a pesquisa de boca de urna nas eleições gerais do Reino Unido. É o momento que todos os partidos esperam, todas as pessoas envolvidas nestas eleições esperam, porque é uma pesquisa muito certeira que dá mais ou menos o quadro do que vai ser o próximo governo do Reino Unido. O tom aqui, como a gente já vem falando, de vitória dos trabalhistas é o cenário mais provável, eu diria que nenhuma chance disso não acontecer. A grande dúvida nesse momento é qual será o tamanho dessa vitória. Então, com as badaladas do Big Ben, daqui a pouco eu estou esperando aqui os resultados pintarem na minha tela daqui a pouco, Léo, mas a expectativa, o medo, inclusive, dos conservadores é que eles fiquem com a menor bancada da história do partido e que os trabalhistas fiquem aí com a bancada na Casa dos Comuns, nessa imagem que vocês estão vendo aí Downing Street, sede do governo britânico, fiquem com uma super maioria, a maior bancada que o Partido Trabalhista já conquistou e a maior bancada no Reino Unido desde 1832. A gente está aqui, eu estou aqui esperando os resultados, Léo, é algo que a gente está esperando desde o início da campanha. Tem centenas de jornalistas aqui nessa região onde eu estou, esperando justamente esses números que vão revelar, vão dar um desenho do que foram essas eleições, Léo. Você imagina como está a expectativa aqui, né? Depois das badaladas das 10 da noite, são 10 da noite aqui no Reino Unido, 6 da tarde aí no Brasil. Assim que eu tiver o resultado, ele já está pintando aqui para mim, assim que eu tiver o resultado, eu já te chamo, Léo. Não, a gente vai aqui segurando você, até porque tá, né, teu privilégio aqui no Poder Expresso e ter o Big Ben atrás aí, né, como cenário do Sérgio, é de fato uma felicidade pra gente. Sérgio, ontem, enquanto você Léo, espera... eu já tô com acabou de sair o resultado aqui, vamos lá? Vamos lá. Olha só, a maioria, eles precisavam de 326 assentos para terem a maioria. A pesquisa projeta 410. Foi uma lavada do Partido Trabalhador, os conservadores ficam com 131 assentos dos 650. Portanto, eles perderam aqui quase 200, ou pouco mais de 200 assentos. Os liberais democratas, que tinham 11 cadeiras, 10, 11 cadeiras, passam a ter 61. E eu diria uma grande surpresa, Léo. A quarta maior bancada fica com o partido Reform UK, que é o partido de direita radical, anti-imigração, anti-União Europeia. Era, inclusive, o chamado partido Brexit anteriormente. A projeção é que esse partido fique com 13 assentos, Léo. Isso é muita coisa. Essa quarta colocação costumava ser do Partido Nacional Escocês, que ganhava quase todos os assentos na Escócia, e ele ficou agora com 10 assentos, segundo essa projeção. Eu diria que nesse momento, Léo, a grande surpresa dessa eleição são esses 13 assentos do Reform UK, desse partido da direita radical, porque a projeção era que eles teriam 2, 3 assentos, tiveram 13, é muita coisa para os padrões da política britânica, que é projetada para dar um pouco mais de vantagem, um pouco mais de substância para os partidos tradicionais, como os trabalhistas e os conservadores. Portanto, Sir Keir Starmer, ele que tem o título de Cavaleiro da Ordem Britânica, é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. A gente já pode confirmar isso. Amanhã ele vai até o Palácio de Buckingham para seguir todo o cerimonial, toda a formalidade. Afinal de contas, é um país, é uma monarquia, né? Uma monarquia parlamentarista. O Keir Starmer segue para o Palácio de Buckingham, onde o rei Charles III faz a formalização, um pedido para que ele forme o governo, e isso vai acontecer. Ele que vai ter uma ampla maioria para governar
na Casa dos Comuns, né, que equivale aí à Câmara dos Deputados no Brasil, e vai governar, acho que com muita tranquilidade, Léo. Vai ter muitos problemas pela frente, mas o que quiser passar de lei, de projetos, aqui atrás de mim, aqui na Casa dos Comuns, ele vai fazer isso com muita facilidade, porque é uma maioria muito grande que ele conseguiu, uma maioria, uma bancada maior do que a do Partido Conservador teve nos últimos anos. Eu vou confirmar esse dado ainda, mas possivelmente a maior bancada dos trabalhistas na história, provavelmente maior, inclusive, que a do Tony Blair, né, que foi a grande figura do Partido Trabalhista 2 décadas atrás, Léo. Mas, portanto, é um resultado muito consistente para o Partido Trabalhista e a grande vitória aqui, eu acho, a grande novidade, eu acho, já se esperava uma vitória muito grande do Partido Trabalhista, são essas 13 cadeiras para o partido da direita radical aqui no Reino Unido. Eles vão conseguir fazer um certo barulho ali no parlamento, tem a 4ª maior bancada, não vão conseguir interferir muito em projetos, mas de qualquer forma isso mostra uma certa força política dessa direita radical aqui no Reino Unido, Léo. Pois é, Sérgio, então os ventos acabaram soprando um pouco também aí no Reino Unido. Os ventos da Europa, pelo menos, se não de forma majoritária, mas acabaram soprando com essa direita extremada. Estou falando dos ventos que você acabou citando, fazendo essa analogia em relação à direita radical. Mas, Sérgio, eu queria falar um pouco contigo sobre o Keir Starmer. É um advogado de 61 anos, né, militou ali nos direitos humanos, foi procurador do Ministério Público. Qual a expectativa que você tem para a gestão desse cidadão e se você tiver mais elementos em relação a esse personagem, seria ótimo também te ouvir. Ele começou a carreira como advogado ligado muito à área de direitos humanos, Léo. Ele já teve discursos e defesas que o colocava muito mais à esquerda do que é hoje. Ele já se colocou muitas vezes como um socialista, já tinha dito inclusive que era antimonarquista, apesar de ter recebido 10 anos atrás o título de Cavaleiro da Ordem Britânica, por isso ele é chamado de Sir Keir Starmer. Ele depois virou Procurador-Geral de Justiça, por isso ele recebeu esse título, na verdade. Esse título de nobreza geralmente é dado aos Procuradores Gerais de Justiça, com raríssimas exceções, isso não acontece. Então foi mais uma formalidade pelo cargo que ele ocupou. De qualquer maneira, ele foi nomeado pela instituição que ele tanto já criticou, né? E o que acontece hoje, o Keir Starmer que a gente vê hoje, é uma figura que é muito mais ao centro, que afastou figuras da esquerda do Partido Trabalhista. Tem o Jeremy Corbyn, que, aliás, vai ser inclusive muito interessante ver, porque ele concorre como independente num distrito aqui de Londres, em Islington Norte. Ele está concorrendo como independente porque foi expulso do Partido Trabalhista, ex-líder do Partido Trabalhista, de quem o Keir Starmer tinha sido, inclusive, o ministro sombra, porque aqui a oposição tem um governo paralelo, né? Os ministros paralelos são chamados de ministros sombra. E o Keir Starmer foi um dos ministros do Jeremy Corbyn, que agora foi expulso do partido. E ele é acusado de dificultar a candidatura, de inviabilizar a candidatura de várias figuras da esquerda dos trabalhistas, trazendo o partido muito ao centro. Portanto, em termos de política econômica, eu acho que não vai haver uma diferença profunda em relação ao que são os conservadores hoje, Léo. Ele fez muitas promessas, disse que a prioridade é a economia, que é controlar um pouco uma das principais reclamações hoje do britânico, que é a alta no custo de vida. A gente vem falando aqui, tudo ficou mais caro nesse país, energia, comida, aluguéis, a dificuldade para comprar uma casa é enorme, nunca houve tanta gente recorrendo aqui há instituições chamadas de bancos de comida, que são basicamente instituições de caridade que distribuem comida para as pessoas que não podem comprar suficiente para se alimentar, e há uma explosão no número de pessoas que recorrem a esses bancos para
levarem comida para casa. O número de pessoas que dormem nas ruas também aumentou. Os débitos estudantis, débitos de estudantes, dívidas de estudantes. Também há mais gente endividada. Você tem aí, o desemprego hoje está baixo, 4,4%. Eles conseguiram reduzir o uso de combustíveis fósseis aqui no país e conseguiram diminuir a criminalidade. Mas o que acontece hoje, esse resultado, essa lavada do Partido Trabalhista que acontece hoje, é, acima de tudo, um referendo para o que fez o Partido Conservador. Não necessariamente uma aprovação da política do Partido Trabalhista. Foi um voto por mudança, basicamente. Na política externa, eu tive em 2 eventos com o David Lehman, que será o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, com Keir Starmer, e eu te digo que ele cita muito pouco a América Latina, Léo. Em 2 eventos, no último, inclusive, ele sequer citou a América Latina, ele, inclusive, que nasceu na Guiana, né, que é uma ex-colônia inglesa, é sul-americano, nasceu na América do Sul, mas, enfim, tem a dupla cidadania britânica, fez sua carreira aqui no Reino Unido, e não acho que vá mudar muita coisa em relação à América Latina. Os olhos dos britânicos estão muito voltados para a Ásia, principalmente, para a Ásia, para o Pacífico. Né? Em relação à Ucrânia, a Israel, a política continua basicamente a mesma, a única diferença é que o Keir Starmer, o Partido Trabalhista, demonstrou aí a possibilidade de reconhecer a Palestina como um Estado, de defender o reconhecimento do Estado palestino. Esse seria um passo a mais em relação ao que fizeram os conservadores, mas acho que não há grandes expectativas de que haja uma revolução no jeito de governar. A gente vai ter que esperar, obviamente, as próximas semanas, os próximos meses, os primeiros sinais, esse começo de governo, depois de 14 anos de um grupo no poder. Essa mudança, obviamente, vai trazer ali rostos diferentes, discursos diferentes, talvez ações que os diferenciem muito dos conservadores, mas em termos de resultado, a gente tem que esperar para ver o que vai ser. Interessante vai ser ver como essa guinada ao centro do Reino Unido vai reverberar no resto da Europa, no cenário internacional, no momento em que a gente também tem discutido isso muito aqui, Léo, no momento em que vários países europeus têm uma guinada aí para a direita, para a extrema-direita no caso. Né? Então vai ser interessante ver a relação do Keir Starmer, ele inclusive que será a figura que irá ao Brasil no próximo G20 em novembro. Ele vai ser ele como chefe de governo do Reino Unido, não chefe de Estado, que é o rei Charles III, mas como chefe de governo, ele será o representante do Reino Unido aí no Brasil. Sérgio Utti, muito obrigado pela presença, pela gentileza, por esse cenário belíssimo, tivemos a oportunidade aqui de dar em primeira mão online, urgente, o resultado da pesquisa, mostrando claramente o novo primeiro-ministro. Forte abraço para você, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Léo. E se eu puder fazer aqui um merchan rapidíssimo, amanhã no Mapa Mundi, programa online aqui no SBT News às 11 da manhã, a gente traz um especialista justamente para ter essa discussão sobre extrema-direita, o que é esse conceito, como um partido se encaixa nessa questão da extrema-direita, da ultradireita. Vamos trazer exemplos da extrema-esquerda também em alguns países, em algumas situações, e fazer uma análise comigo, com a Patrícia Vasconcelos lá de Washington, Marcelo de Buenos Aires. Aliás, esse tema ele permeia aí a realidade de nós três de alguma maneira e também aí no Brasil, né? Está presente no mundo inteiro. Então amanhã no Mapa Mundi, já com resultados oficiais aqui das eleições gerais do Reino Unido. Obrigado, Léo. Boa noite a todos. Imperdível, Sérgio. Um abraço, forte abraço.